Olá, tudo bem? O ato de cumprimentar os outros é tão corriqueiro e regularmente utilizado, mas ainda assim pode causar uma situação embaraçosa às vezes. Esse vídeo irá apresentar algumas formas diferenciadas de se cumprimentar alguém ao redor do mundo. Vamos começar então pela Ásia. É verdade que em vários países do continente asiático, o cumprimento é feito com uma referência feita pelas duas pessoas que estão se cumprimentando, como por exemplo no Japão. As formas mais comuns de se cumprimentar alguém no Japão é dizendo konnichiwa, que quer dizer olá, fazendo a reverência ao mesmo tempo. Essa reverência, ou ojigi em japonês, pode até parecer fácil, porém o gesto não serve apenas para dizer oi, tchau ou bom dia. Também se utiliza como forma de agradecimento, pedido de desculpas ou quando se é apresentado a alguém. Além disso, ele deve ser acompanhado de palavras adequadas para cada tipo de ocasião. Apertos de mãos, beijos e abraços são utilizados muito raramente. Até mesmo acenos de mão acontecem mais do que as formas citadas. Mas não pense que é assim na Ásia toda. Até mesmo na China, o modo de se cumprimentar é diferente. Os chineses sim utilizam o aperto de mãos. Às vezes, amigos homens batem no ombro um do outro, às vezes até um pouco forte, o que na verdade é um gesto considerado muito amigável e simboliza que a pessoa o considera um bom amigo e bom sujeito. Abraços ocorrem entre amigos muito próximos. Dar beijos é raro. Acontece geralmente dentro da família ou entre amigas íntimas. Costuma-se cumprimentar primeiramente a pessoa mais respeitada dentro de um grupo, e geralmente essa pessoa é a mais velha, sendo homem ou mulher, não tem importância. Vejamos agora outros países asiáticos que possuem maneiras curiosas de se cumprimentar. Tibete. Não estranhe se monges tibetanos te mostrarem a língua. A tradição teve início no século IX por conta do rei Langdharma, conhecido por ser mau e ter sua língua preta. Com medo de sua reencarnação, pessoas passaram a esticar a língua para fora na hora do cumprimento com o intuito de mostrar que não são más. Mongólia. Sempre que uma pessoa é recebida em casa, os mongóis a presenteiam com o hada, uma faixa azul de seda e algodão. O convidado, por sua vez, deve esticar a tira e curvar-se suavemente para frente com o apoio de ambas as mãos em quem lhe deu o presente. Filipinas. Em sinal de respeito, os jovens filipinos devem saudar os mais velhos segurando a sua mão direita, curvando-se suavemente para frente, tendo que encostar os dedos da idosa ou idoso na testa. O ato vem acompanhado da frase Mano po. Iremos falar agora de alguns países da América Central e do Sul. Brasil, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é feito o cumprimento com beijo no rosto, somente entre mulheres e homens e mulheres. O natural é dar 2 beijos, um em cada bochecha. Colômbia. Na Colômbia é feito o cumprimento com beijo no rosto, somente entre as mulheres e homens. Homens apenas apertam a mão. Em qualquer situação formal, somente deve-se utilizar o aperto de mão. Argentina. Na Argentina, o beijo no rosto também é usado, tanto com homens e mulheres, porém é feito o cumprimento com beijo em algumas ocasiões mais informais, pois os argentinos não se sentem à vontade de cumprimentar um estranho com um beijo no rosto e utilizam um aperto de mão. Os homens também se cumprimentam com um beijo no rosto e logo em seguida é dado um tapa no ombro, é tipo perguntar: e aí, cara, como vai? México. No México, é feito o beijo como cumprimento quando as pessoas têm intimidade, pois em situações profissionais apenas se cumprimentam com aperto de mão e homens costumam se abraçar e dar um tapa nas costas. Como podemos ver, existem poucas variações no modo de se cumprimentar ao longo da extensão da América Latina, ao contrário do que vimos sobre o continente asiático, que pode ter costumes completamente diferentes no modo de cumprimento entre países vizinhos. Vamos falar agora sobre a Europa. Quando o assunto é contato inicial e primeiras impressões nos países da Europa em geral, sempre fica muito exclusivo e muito comum com aperto de mão, ou abraços, ou beijo no rosto, mas com pequenas variações de um país para outro, de uma região para outra. Na Alemanha, por exemplo, o contato físico não é muito comum entre os adultos. Às vezes, entre os jovens, é mais comum abraços e beijos no rosto. Mas na Alemanha, o principal cumprimento é dar a mão a outra pessoa. Um beijo no rosto sempre no máximo, e não mais, dependendo da intimidade da pessoa.
E, neste país como a Alemanha, pode haver variação do termo de contato inicial entre regiões norte ou sul do país. Na Áustria, geralmente, o contato seria mais com um cumprimento verbal do que com alguma ação física. Porém, algo peculiar deste específico país é quando você cumprimentar alguém com um título específico, você sempre se dirigir a essa pessoa com esse título. Por exemplo, com um professor, você deve especificar esse título quando falar com ele, se não for íntimo desta pessoa. E quando se há mais intimidade entre as pessoas, geralmente 2 beijos tanto para os homens quanto para as mulheres é o mais indicado. Um aperto de mão sempre é válido. Os búlgaros, geralmente quando se cumprimentam, dão 2 beijos, um em cada lado do rosto. Agora, algumas curiosidades de como as pessoas se cumprimentam na Itália. Segundo Yasmin Maurici Feller, brasileira de 18 anos que viveu 9 anos na Itália, a forma como eles se cumprimentam é bem diferente. Os italianos costumam não utilizar muito contato físico entre eles quando não se conhecem. Na maioria das vezes é um aperto de mão ou um aceno. Quando são pessoas conhecidas ou bem próximas, costumam se cumprimentar com 2 beijos no rosto. Podem ser considerados tipos de cumprimentos o buongiorno, que significa bom dia, e apesar de ser considerado cumprimento formal, pode ser usado em contextos informais das 6 horas ao meio-dia. Utilizado quando encontramos alguém ou quando nos despedimos de alguém. Buon pomeriggio é um cumprimento formal pouco usado na Itália, mas utilizado em programas televisivos. Significa boa tarde e é utilizado quando encontramos ou nos despedimos de alguém na parte da tarde. Buonasera é um cumprimento formal que pode ser usado em contextos informais também, depois das 17 ou 18 horas quando nos despedimos de alguém. Buonanotte é um cumprimento formal, mas também informal, utilizado para se despedir de alguém quando vamos dormir. Tchau é um dos cumprimentos informais mais comuns utilizados na Itália para se cumprimentar. Pode ser usado no contexto como um oi ou um olá e também significando tchau em alguns contextos. Novamente, vemos várias semelhanças entre as formas de se cumprimentar na Europa, até mesmo similares com as formas que vemos aqui no Brasil, talvez pelo fato de que o Brasil foi colonizado pelo povo europeu. Comparando o que foi visto sobre países orientais e ocidentais, nota-se uma grande diferença nos modos de se cumprimentar alguém entre os 2 hemisférios. Percebe-se um contato físico mais frequente nos países latinos e europeus do que nos países asiáticos. Beijos e abraços são muito comuns em nossa cultura. Esses gestos não nos atraem como algo estranho. Porém, na Ásia, até mesmo um aperto de mão pode ser visto como algo inapropriado ou até mesmo desrespeitoso. Na dúvida, quando for cumprimentar algum estrangeiro ou mesmo uma pessoa de uma região diferente de nosso país, espere para ver como ela irá se aproximar de você. Assim, evita-se o constrangimento.